respondida, porque às vezes pode acontecer aqui tecnologias, enfim. Às vezes eu posso não ter uma resposta, às vezes eu já posso ter gravado em outro vídeo, então procura aí na lista de vídeos se eu já respondi uma pergunta parecida, porque daí eu não vou ficar me repetindo, tá bom? Vamos lá. Cleiton Macaulay Santos. Fred, sou fã do seu canal, gostaria de saber como uma pessoa pode ter controle com a mente de focar em um objetivo sem ter medo dos desafios que o mesmo proporciona. Cleiton, isso é impossível, né? Todo objetivo que a gente põe na frente do nosso caminho vai causar medo. O X da questão é que o medo não pode se transformar em um medo paralisante a ponto de que você não consiga sair do lugar. E aí você tem que meio que balancear o quão orgulhoso, o quão vaidoso você é, o quanto você lida com fracasso, o quanto aquilo não fragiliza a sua sensação de bem-estar com você mesmo, porque inevitavelmente um objetivo, um sonho vai confrontar a gente com um sentimento de inferioridade, de potencial risco, de a gente não ser tão bom quando a gente gostaria de ser o que a gente imagina ser. Então, na verdade, o medo é uma parte importante disso, mas a gente pode seguir apesar do medo. Gravei um vídeo sobre isso, sobre autossabotagem, então em breve tá aí no canal, dá uma pesquisadinha. Fred, tem uma amiga trans e como lidar com ela que não está na transição e aceitar de uma forma leve? Puxa vida, eu acho que a melhor maneira de você lidar com isso é humanizando a experiência, né? Porque é como se você estivesse lidando com uma pessoa que não está à vontade com o corpo, mas por qualquer outro motivo, né? Então, estar do lado, ter empatia, ter carinho, se informar, conviver com outras pessoas, com pessoas que estão numa fase talvez anterior a ela de mudança e outras pessoas que já fizeram a mudança completa. Acho que quanto mais a gente se mobiliza e entra na experiência em contato com os nossos preconceitos, nossas dificuldades, mais a gente consegue perder esses sentimentos que estão arraigados no nosso repertório cultural. Então eu diria para você ficar próximo, apoiar, estar por perto e tentar não reforçar esses preconceitos que são preconceitos de sempre, né? O outsider, Fred, que são chamados transtornos de personalidade. A pessoa diagnosticada com esse problema de saúde está condenada para sempre a sofrer disso? Pois é, os transtornos de personalidade, eles são transtornos que costumam aparecer por volta da época da adolescência e eles perdem intensidade, segundo estatística, por volta dos 40, 50 anos. Depende do transtorno, depende da intensidade do transtorno, porque o transtorno de personalidade, como ele afeta a própria personalidade, o sujeito não se percebe transtornado. As pessoas também não sabem que ele tem um transtorno, sabem que ele é uma figura, ele tem uma característica muito específica, ele é um tipo que tipicamente age um determinado mesmo. É quase uma caricatura em alguma medida, porque normalmente os transtornos eles têm uma característica de personalidade muito acentuada. Então, um é um transtorno antissocial, que ele não é muito, ele é imoral, transgressor. Tem o transtorno narcisista, que ele se acha a pessoa mais importante do mundo. Então, é quase uma caricatura. Então, precisa fazer muita terapia, muito tratamento, mas normalmente essas pessoas aderem pouco a tratamento, a terapia, porque como é parte da personalidade delas, elas acham que se elas mudarem, elas não vão ser mais quem elas são. E muitos desses transtornos têm ganhos secundários, ou seja, apesar de causar problema para as pessoas que estão em volta, para a própria pessoa, causa problema, mas ela consegue navegar. Esses transtornos eles também criam algum nível de adaptabilidade, apesar do desarranjo em torno que causa. Então, se eu disser que sim, é possível uma cura absoluta, eu não vou estar sendo preciso, mas se eu disser que não tem cura nenhuma, eu também não vou estar sendo preciso. Parece que eu fiquei em cima do muro, mas depende muito da intensidade do tratamento e do comprometimento para uma mudança. É trabalhoso lidar com alguém que tem um transtorno e você mesmo tendo um transtorno, mas não é um caso
Se a pessoa se dedicar, ela tem um ganho, ela tem uma melhora de convivência e de superação muito boa, tá? Vinícius, existe exercício ou técnica que possa ser feita para perder a timidez? Putz, exercício, técnica, tem algumas, né? Então tem uma mudança, uma reprogramação de pensamento, do tímido se sair, se tirar do centro do raciocínio, da atenção dele. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre timidez também. E você sair do centro da ação, das coisas, da sua vida. Você parar de usar a imaginação excessiva sobre o que o outro está pensando ou não a seu respeito. Você corrigir a maneira com que você se sente em relação ao outro, o senso de inferioridade, de pequenez, ou de supervalorizar o outro, inferiorizar a si mesmo. E eu acho que pequenos treinos de socialização, fazer pequenas tarefas de pequeno risco, de pequeno receio a grande receio, a grande risco, vamos dizer assim, e gradualmente se cuidando nesse sentido. Eu sou um ex-tímido, um tímido em recuperação, como eu gosto de falar. E hoje eu falo em público e tudo mais, porque eu peguei o gosto por ensinar, por explicar coisas para poder vencer minha timidez. Então, de tanto querer explicar as coisas que eu entendi e queria sobre a vida, sobre o mundo, eu fui me expondo para 1, para 2, para 3, 10, 1000, enfim, hoje em dia meio que não tem um bloqueio em relação à quantidade de pessoas que estarem me assistindo. Então, é treino, é devagar, não é do dia para a noite, mas é possível, ok? Gabriele, como identificar um pai ausente, mas fisicamente presente? Quais as consequências na vida dos filhos? Puxa, um pai fisicamente presente, mas mentalmente ausente, é um pai que é pouco envolvido no processo, né? Ele se interessa indiretamente nas coisas, ele talvez esteja mais preocupado com o sustento, ele está mais preocupado com as condições financeiras e sociais do que propriamente dito com a educação. Então, a parte afetiva. E a sequela, eu tenho a sensação de que é a sequela de toda pessoa que não se sente reconhecida, respeitada e amada, seja pelo pai ou pela mãe. Você fica com um sentimento meio que de pesar por si mesmo, uma sensação de que alguma coisa está errada em você, ou a sensação de menos-valia, porque afinal de contas seu pai não te ama. Talvez para a menina isso pese um pouco mais para a figura masculina, de como ela se relaciona com isso, mas a sequela tem a ver com o sentimento de não mérito, de não ser amado, de não pertencer a uma família completamente, né? A Agnes, poderia falar um pouco sobre esquizoides, ermitão? Tem algumas características desse, desde a pré-escola e durante a adolescência, tenho 21 anos. Esses transtornos especificamente eu não faço no YouTube porque eu acho em alguma medida cuidadoso, talvez eu vá fazer, porque às vezes as pessoas começam a não entrar num diagnóstico meio maluco. Então tem um curso que eu falo só sobre esses transtornos, que é amenteHumana.com.br, mas o esquizoide basicamente ele tem características extremas do que a gente pensa de um tímido, com um agravante de que a pessoa tem um comportamento meio esquisito, quase parece que a pessoa parece estar num mundo à parte, uma certa indiferença, uma coisa meio soaria como a gente pensa num autista. Então, a pessoa esquizoide tem algo desses traços. Mas não vou me alongar na resposta, não, Agnes. Mas se você tem essa característica, vá procurar tratamento, porque isso já é um meio caminho andado para você ter uma boa melhora. Jéssica, eu gostaria de saber como se livrar de falsas amizades e como identificá-las. Falsas amizades é como se fosse um relacionamento abusivo, né? A pessoa quer você só para ela, mas ela não valoriza quem você é, ela tá sempre te criticando, tudo que você vai fazer, tudo que você fala tá errado, é bobo, só o que ela faz e fala é certo. Ela boicota outras amizades, relacionamentos amorosos, tenta cercar você por todos os cantos e você vai se sentindo
pequena do lado dela, mas com medo longe dela, de achar que ela não gosta mais de você, ela vai criar uma dinâmica de culpa. Então eu já falei em uns vídeos sobre relacionamento tóxico, você aplica a mesma coisa, só que para amizade, tá bom? Jonathan de Azevedo, que mecanismos e forças estão envolvidos quando unimos forças em prol de um objetivo? Puxa, tem uma dose de repressão, tem uma dose saudável de repressão, tem uma dose de sublimação, tem uma dose de um, assumir um arquétipo de herói, tem uma coisa de manada, de você se sentir conectado com um grupo. Então tem uma coisa meio desse espírito humanitário que as pessoas tanto necessitam para dar um propósito, um sentido na própria vida. Então acho que se eu entendi a sua pergunta, foi isso que me veio à cabeça agora. Patrícia. Pesuto. Gostaria de saber por que algumas pessoas preferem se afastar de futuros vínculos de amizade preferindo isolamento. Puxa, Patrícia, porque algumas pessoas têm dificuldade, né, na convivência. A convivência para algumas pessoas é dolorida. Elas sentem como se elas estivessem sendo machucadas. Elas esperam coisas da pessoa, das pessoas que elas se relacionam. Elas são desconfiadas, são machucadas, traumatizadas. Então, para algumas pessoas, o isolamento acaba sendo preferível a se machucar. O que é uma pena, porque na verdade a conexão com relações sólidas curaria, entre aspas, esse senso de inadequação, de não pertencimento, de não ser amado, de não ser respeitado. Então, na verdade, o que cura o isolamento seria a conexão, mas também não dá para forçar a barra. Então, talvez ir devagarzinho para ir conquistando a confiança da pessoa para que ela não se isole completamente. Adriana Duarte. Pera. Não. 20 Lucy 06. Um quadro leve de transtorno do espectro autista pode ser detectado apenas na idade adulta? Tem me chamado a atenção o número de homens com inteligência acima da média que têm sérios problemas de socialização, umas manias chatas e bem pouca empatia. Sim, o transtorno autista Asperger pode ser detectado na idade adulta, né? Porque às vezes é uma coisa que os pais, meio desatentos, o diagnóstico também não é uma coisa simples, né? Apesar de hoje em dia estar sendo bem falado, a gente está supondo que esses homens são adultos. Mas eu não chamaria esses homens inteligentes e desconectados socialmente, emocionalmente de Asperger, não. Acho que tem outro mecanismo envolvido que não tem a ver com patologia, acho que é uma dessensibilização meio coletiva. Adriana Duarte, sou estudante de psicologia, minha pergunta é se a psicoterapia é sempre individual, com exceção de terapia de casal, ou se acontece de o psicólogo também conversar com a mãe, pai, irmão, qualquer ente que esteja deixando a pessoa deprimida ou neurótica. Puxa, Adriana, a terapia, nesse caso que você está dizendo, costuma ser individual e, de modo geral, eu não vejo a pessoa buscando familiares nesse sentido de vou introduzir na terapia junto ali. Não sei, me soa estranho um pouco a coisa. Mas às vezes acontece de quando você está tratando uma pessoa com uma patologia bem grave, você trazer outras pessoas para elas serem suportes para o processo terapêutico, mas não para participar da terapia propriamente dito. O Alan Menezes. Fred, quero muito psicologia e queria saber o que é psicologia para você. Como você enxerga a psicologia? Você já fez um vídeo sobre isso, desconsidere. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre coisas que eu aprendi com a psicologia, então acho bem legal esse vídeo. Mas para mim a psicologia é um campo vasto de estudo sobre a mente humana, sobre a personalidade, sobre o comportamento, mas acima de tudo uma ciência que se compromete a tornar a vida das pessoas melhores, né? Então o fato da terapia ou da abordagem A, B, C ou D, no final das contas acaba sendo menos importante do que o comprometimento de trazer um benefício profundo para a vida das pessoas.
Então, sei lá, eu sou apaixonado pela psicologia, sou suspeito. A Renata Rosa, quando eu me proponho a mudar algum comportamento, sinto que há uma grande resistência da minha própria parte, como se eu estivesse brigando comigo mesmo, e parece que é uma forma de antever a resistência que pode vir de outras pessoas. O que é isso? Sua pergunta é bem interessante, Renata, porque a gente costuma pensar que nós somos uma personalidade una. E a gente tem várias subpersonalidades, pelo menos eu entendo e trabalho desse jeito. E às vezes, o ganho que uma mudança tem para uma parte de uma personalidade minha, para outra não é um ganho, e é como se você estivesse brigando internamente com essas questões, e às vezes a gente usa a imagem de uma outra pessoa que supostamente não gostaria da nossa mudança como parte da obstrução e da argumentação que, na verdade, uma das nossas subpersonalidades não quer que a gente mude. Então, uma pessoa, sei lá, ela tem que estudar para uma prova e a outra parte não quer estudar para aquela prova porque não interessa aquela profissão, para o vestibular, por exemplo. E pode ser que ela pense, meus pais não gostam daquela profissão. Mas, na verdade, ela usa a voz daqueles pais para dar voz para uma personalidade, uma subpersonalidade dela que não quer aquilo ou que quer aquilo, enfim. Então a gente usa a voz dos outros na nossa cabeça. Em última instância, a opinião dos outros pesa o peso que a gente deixar pesar. Porque o que as pessoas vão fazer na nossa vida de fato, né? Então a gente joga muito com essas forças internas, ok? Como faço para saber se estou sendo exigente demais ou apenas criteriosa na escolha de um parceiro amoroso? Eu acho que quando a gente não se permite conhecer pessoas, ou quando a gente está sempre fechado para tudo, eu acho que a gente tem um risco talvez de não estar muito aberto efetivamente para um relacionamento. Mas quando você está pensando com calma, você não está afobado na escolha, acho que é uma dose de autopreservação em se tratando de como as pessoas têm lidado com o relacionamento hoje em dia. Mas eu acho que se você nunca dá chances nenhuma para ninguém, talvez você possa ter colocado a régua de um jeito que proposital, ainda que inconsciente, para nunca no fim escolher alguém de fato. Fred, poderia falar sobre carência e masturbação? Gabriel dos Santos. Não sei o que você quer dizer com isso, mas masturbação sendo uma prática sexual do sujeito consigo mesmo, às vezes ele pode se masturbar porque ele está carente de uma sensação de afeto, ter uma ansiedade em relação às coisas, e a masturbação é um jeito dele descarregar. Não sei se é isso que você quer dizer, mas pode ser uma possibilidade. A Gleides Rosa. Um dia o preconceito terá fim ou sempre criaremos novas formas de preconceituar algo ou alguém? Puxa, Gleides, aliás, obrigado pelo carinho nas redes sociais, sempre bem querida. Eu acho que o preconceito em alguma medida sempre vai existir, porque ele acaba sendo um mecanismo de seleção social entre as pessoas, para elas saberem distinguir. A ideia do preconceito nasceu para aprender a distinguir o que é algo perigoso ou não. Mas isso foi formatado culturalmente em função de preceitos que não fazem muito sentido. Então, sei lá, na Idade Média, você saber se o sujeito era um bárbaro que talvez fosse matar fosse importante, ou lá na primitividade, que saber se um bicho vai te atacar, esse preconceito no sentido de saber antecipadamente o que pode intencionar ali, era útil. Mas aí aquilo foi sofisticando numa certa perversidade de você imaginar que uma pessoa negra ou gay, enfim, ou pobre, ela seja um problema em potencial logo de cara. Isso foram coisas que foram surgindo, foi uma distorção do conceito original de pré-conceituar alguma coisa.
E eu acho que de uma certa maneira as pessoas sempre vão ter uma tendência a imaginar que existe alguém inferior a elas e que merece ser atacado antes que elas ataquem. Então, acho que o preconceito vai diminuir, mas eu acho que ele vai ficar mais sob controle. As pessoas vão pensar duas vezes antes de se expressar. Eu tenho fé nesse sentido. Luana, como lidar com o envelhecimento dos pais? Meu pai acabou de fazer 50 anos e só pensa em morte. Puxa, acho que é um choque para algumas pessoas envelhecer 50 anos, se a gente parar para pensar, nem é tão velho, né, Luana? Mas algumas pessoas não se prepararam para essa fase. Eu acho que de repente você pode começar a sugerir coisas. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, depois minha mãe aposentou, eu lembro que eu dei um cavalete, um quadro e tintas para ela, porque eu sabia que ela pintava na juventude dela. E aí eu dei aquilo e parece que aquilo floresceu, refloresceu uma habilidade artística dela. Então, talvez incentivar ele a buscar e resgatar coisas que ele deixou no meio do caminho. E todo mundo deixou coisas no meio do caminho. Bruna Diniz, o nosso jeito de viver e agir na vida adulta também pode ser resultado de traumas e vivências da vida uterina. Bruna, segundo uma abordagem da terapia, da psicologia, a abordagem holotrópica do Stanislav Grof, que ele fez algum estudo nesse sentido, a vida intrauterina tem um efeito sobre a vida das pessoas. É ainda difícil precisar esse tipo de consequência, porque um comportamento ele tem tantas variáveis causalísticas, multicausalidades que se realimentam, que eu acho muito delicado a gente falar que uma coisa causa a outra e, portanto, atacar ali você resolveria os problemas da humanidade inteira. Mas existe uma influência, assim, nesse sentido. Mas não diria que seria determinante para o resto da vida. Yasmin Alves. Yasmin, obrigado também pelo carinho nas redes. O que devemos fazer quando nos sentimos perdidos? Eu acho que a gente deveria se fazer boas perguntas e chegar em respostas que não seriam necessariamente definitivas sobre a vida, mas que abrissem espaço da gente ter uma busca mais saudável e com efetiva qualidade. Fazer boas perguntas é mais importante do que ter respostas definitivas. E às vezes também a gente se sente perdido porque a gente não está se sentindo enquadrado num certo grupo, na família ou entre amigos. Então, de repente, vale você buscar um pouco a sua tribo, resgatar os seus gostos, desejos, prazeres e ir em busca disso. E última pergunta, da Yara Finato. Gostaria de dicas de como viver o aqui e agora. Viva a fase de encerrar ciclos e reiniciar novos. Como tocar o sétimo setênio em frente, sóbria, serena, suave, shalom. Yara, eu acho que primeiro é importante você cultivar o prazer, o gosto que você tem pelo momento presente e pela sua vida. Você é o presente da sua vida. Você é o aqui e agora. Então, cultivar uma boa relação consigo mesma, e eu até gravei um vídeo falando sobre autoestima, procura aí na lista de e-mails do vlog. Cultive uma boa relação com você mesmo. Resgate coisas, como eu falei, busque seus desejos, seus hobbies, as coisas que te fazem bem, e isso já vai ajudar você a viver no momento presente. A prática de meditação também ajuda nesse sentido, então é um conjunto de coisas, e acho que desenvolver um pouco de compaixão por você mesmo, para estar na sua presença, sem a pressão de que tudo tenha que estar muito bem, muito bom, muito incrível. É isso. Se você gostou, dá uma curtida aqui, compartilhe nas redes sociais, comente aqui também sobre os temas que eu falei. Vamos ampliar, sugira novos temas para novos vídeos, aqueles vídeos que eu faço sem seu Fred Responde. Se você quiser entender mais sobre personalidade, psicologia, entre na mentehumana.com.br. Os textos de sempre estão no site sobreavida.com.br. E é isso aí, se inscreva no canal e é isso. A gente se vê no próximo Fred Responde ou num outro vídeo. Tchau, tchau. Beijo, um abraço. Até.
se inscreva no canal. Aqui, nesse botãozinho aqui, tá bom?